Depois de 3 décadas no varejo, Marcelo Silva acumulou convicções. Costuma afirmar que liderar exige um conhecimento profundo da cultura dos liderados. Para ele, a construção de um padrão de liderança tem início já no processo de recrutamento e seleção de equipes. Qual a importância do envolvimento de pessoas para o sucesso de uma rede de varejo e como fazer para que o funcionário vista a camisa da empresa? Você descobre agora com Marcelo Silva. Enfim, estamos com essa simpatia que é o Marcelo Silva. Marcelo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer. E vamos começar esse nosso bate-papo, né? Vamos sim. Vamos lá, 30 anos de varejo, né? Qual foi a principal lição que você tirou desses 30 anos? A gente costuma falar que varejo de supermercado, vende alimentos, a gente fala que a nossa empresa Magazine Luiza, que eu trabalhei, o meu último cargo como executivo foi no Magazine Luiza até 2015, vende produtos eletroeletrônicos, etc. Outras empresas vendem roupa e tudo mais, mas varejo é lidar com gente. Você tem milhares de pessoas, que são seus colaboradores, atendendo muitas vezes a milhões de clientes. Sim. Então, o varejo, se souber lidar com gente, então ele está varejando. Não é simplesmente... Porque os produtos que você encontra numa determinada empresa, encontra em outras. E o que vai diferenciar? Sim. As pessoas. E muita gente fica falando que todo mundo sabe que cliente é o que tem de mais importante, clientes em primeiro lugar, tapete vermelho para os clientes, e a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: mas e os colaboradores? Você coloca os colaboradores em primeiro lugar? Você passa o tapete vermelho para os seus colaboradores? Porque se você não faz isso, eles não farão com os seus clientes. Não somos nós aqui no escritório, sim, os diretores de empresa tal, que vão atender os clientes. É lá na ponta, né? São os milhares, para muitas empresas de grande porte, que lidam com milhões de pessoas. Então, você costuma defender isso, inclusive, né? Que, na verdade, o sucesso de um negócio está diretamente atrelado ao tratamento que você dá aos funcionários, né? 100%. Para mim é 100%. Quais seriam as principais práticas, né, para conseguir atingir esse objetivo, essa máxima? Olha, eu vou fazer uma propaganda do livro. Gente não é salame, para a gente fatiar, para a gente não levar em consideração. Quer dizer, os nossos colaboradores são eles que fazem. Quando você é mal atendido numa loja, aí o cliente sai e diz assim: nunca mais eu vou comprar nesta empresa. E ele se refere à empresa em vez de se referir ao vendedor. O gerente, eu quero falar com o gerente, ele vai falar com o gerente atende mal, ele faz: nunca mais vou comprar na empresa tal. Então, na realidade, o vendedor é a empresa. O gerente da loja é a empresa. E muitas vezes a gente não se apercebe disso. Então, se começando de cima, né, no top management da empresa, se não é esse tratamento que você dá aos seus colaboradores, como se você estivesse dando aos clientes, eles não vão fazer esse tratamento específico para os clientes. Então eu digo, equação de cliente em primeiro lugar, sem colocar os colaboradores em primeiro lugar, essa equação não fecha no varejo. Então, as empresas que mais se destacam são as empresas que melhor atendem os clientes. Para melhor atender os clientes, você tem que tratar muito bem seus colaboradores. Além dessa filosofia, né, e eu não falo filosofia no aspecto somente... Não, é prático. Um exemplo prático mesmo. Isso é no dia a dia. Isso. Além dessa filosofia, que outras práticas fazem com que a Magazine Luiza esteja já há muitos anos entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil? Porque gente em primeiro lugar, né? No Magazine é a essência do Magazine, desde a fundadora. A dona Luiza, que é a tia da Luiza Helena, colocava os clientes em primeiro lugar. Ela, como vendedora, ela depois como proprietária de uma loja, depois de várias lojas, era atender bem o cliente. A Luiza Helena incorporou isso e adotou práticas de gestão de pessoas que, na época, foi pioneira. E, como ela ainda continua conosco, é presidente do Conselho de Administração, ela transmitiu isso para nós, diretores, e para o sucessor dela na gestão da empresa, que é o Frederico, essa essência de colocar os clientes em primeiro lugar, mas com a certeza absoluta de que temos que colocar os colaboradores também em primeiro lugar. Então, isso é um dogma da companhia, né, do Magazine. Daí o sucesso, daí as pessoas perceberem diferenças genuínas no atendimento que você tem no Magazine Luiza. Tem outras empresas também que fazem isso,
mas não são muitas, né? As que se destacam são aquelas que colocam as pessoas, leia-se, clientes e colaboradores em primeiro lugar. Agora, Marcelo, quantas lojas hoje no total no Brasil? 860. 860, ou seja, daqui a pouco... 22 mil funcionários. 22 mil funcionários. Daqui a pouco atinge 1.000 lojas fácil aí. Eu espero que sim, espero que o Frederico continue na marcha que ele vem, na crescente. Como é que faz para, com quase 1.000 lojas, 25 mil funcionários, ainda manter essa filosofia na prática no sentido do relacionamento entre o gestor e o funcionário? Porque hoje, uma coisa é lá, como você falou, tá no DNA da empresa, quando nasceu em Franca, com uma unidade somente, enfim. Mas hoje é um conglomerado, né, com capital aberto, enfim. Como é que se faz isso? O grande segredo da empresa é preservar a sua cultura. Isso não é algo fácil, porque à medida que as empresas vão crescendo, nós temos lojas em 16 estados, como é que nós vamos atingir a cultura lá no Maranhão e no Rio Grande do Sul? Né? Então, certamente que o exemplo vindo de cima é fundamental, desde o primeiro nível da organização até a base. Segundo, muita comunicação. Você sabe, nós temos TV Luiza, semanal, nós temos Rádio Luiza, a qualquer momento entra a Rádio Luiza no ar, nós temos uma discussão one-to-one entre o gestor e o colaborador. Nós temos o rito semanal, que toda segunda-feira canta-se o hino nacional, o hino da empresa, se fala sobre a performance da semana anterior, se fala do que vai se fazer na semana em curso. A empresa sempre está comunicando todas as iniciativas que ela tem com relação aos colaboradores e aos clientes, um canal de comunicação até a presidente da companhia. Se um colaborador ele não se sente confortável com o seu gerente, subir o assunto para um diretor e finalmente ele achar que não está dando o devido tratamento, ele tem o direito e ele tem um canal aberto para chegar até a presidente do conselho. Sim. Então isso permanece e as pessoas percebem que isso é verdadeiro porque tem o retorno. Né? Porque é aquela história, você tem um canal aberto, mas não dá retorno, você não tem um canal aberto. Sim. Então eu falo muito de que tudo isso tem a ver com a prática dos valores, porque não adianta ter valor nas paredes, nos quadros, tudo bonito, nos livros, se isso não é praticado. Então eu chamo muita atenção da prática dos valores. A gente tem o nosso credo, a gente tem nossos inegociáveis, por exemplo. O primeiro item dos inegociáveis do Magazine Luiza, você não pode lesar o cliente ou a empresa. Você não pode praticar assédio moral ou sexual. Você não pode discriminar de qualquer espécie. Então você tem coisas inegociáveis que as pessoas sabem que é para valer. Que se fizer isso, é inegociável, nós não vamos discutir. Então, preservar os valores é a chave, é o segredo da perpetuidade das empresas. Se as empresas quiserem permanecer, mantenham os valores. E esses valores vêm dos fundadores. Vêm dos fundadores, vai para a segunda geração e 5 a 7% chega na terceira geração. No mundo inteiro. As empresas de controle familiar chegam à terceira geração em torno de 5 a 7%. Estatísticas de empresas de consultoria que lidam com isso, é evidente que... Por quê? Porque não se preserva a cultura que vem desde o fundador até os dias de hoje. Então, esse para mim é o X da questão. Isso tem a ver com gente, né? Gente genuinamente em primeiro lugar. Não nas coisas bonitas, nas paredes, palavras bonitas. Isso não é isso que vai resolver. O que vai resolver é a prática, começando de cima. Sim. A cultura, para preservar a cultura, você tem que pensar nos fundadores, nos sucessores e no top management da companhia para chegar até a base. Se não chegar na base, a cultura não está preservada. É verdade. Bom, eu queria entrar agora no assunto contigo, um tanto quanto polêmico, não diria polêmico, mas está na pauta do dia aí no Brasil, que é a reforma trabalhista. E me disseram que você, inclusive, é expert nesse assunto, ou vem se debruçando sobre o assunto há um bom tempo. Isso. Né? Nós sabemos que a reforma trabalhista é o calcanhar de Aquiles para o empresariado brasileiro como um todo já há muitos anos. O que muda, na sua opinião, para o bem e para o mal nessa reforma que passa a valer agora a partir de novembro?
As leis trabalhistas vêm de 19... Quer dizer, foram criadas em 1943, ainda na época do Getúlio, e pouca mudança teve até agora. O que se fez foi uma modernização das leis trabalhistas. Não é uma reforma. Uma reforma vai exigir mais no futuro próximo. Mas essa foi o que foi possível ser feito, né? Nós participamos ativamente, nós temos um comitê trabalhista que une as pessoas mais experientes das empresas para lidar com o assunto trabalhista. Reunimos mensalmente, transmitimos todo o nosso estudo, todo o nosso trabalho para a plenária dos 70 associados do IDV, contribuímos fortemente junto à Câmara, ao Senado, discutimos o assunto até o nível do TST sobre as questões trabalhistas e oferecemos as nossas sugestões. O que muda? Uma certa flexibilidade. Então, as leis foram criadas para as indústrias, em 1904, o Brasil começando um processo de industrialização, para a pessoa entrar às 8, sair meio-dia, 2 horas para almoçar, volta, sai às 6 horas. 8 horas de trabalho, 5 dias 40, se for 5 dias e meio, 44 e assim por diante. Isso era o que funcionava, mas o mundo mudou completamente, né? Então, hoje, só para você ter uma ideia, numa empresa como o Magazine, nós temos lojas de rua, que tem um horário. Nós temos lojas em shopping, que é outro horário. Nós temos lojas virtuais. Nós temos o e-commerce, que não tem loja. Então, nós temos que... A legislação ela tem que se adequar ao consumidor. Porque o consumidor, as mulheres trabalhando cada vez mais. Então, qual é o tempo disponível que elas têm? Sábados, domingos. Então, nos horários de pico, a gente não pode ter o número de pessoas que deveria ter, porque se você não tem flexibilidade, você vai ter segunda, terça, quarta e quinta com baixo tráfego de pessoas e, consequentemente, você vai ter gente com horas improdutivas. Em compensação, você chega nos picos e vai ter pessoas com falta de capacidade de atender adequadamente os nossos clientes. A lei flexibiliza um horário flexível, a lei flexibiliza o menor aprendiz, horas extras. Por exemplo, uma empresa como a nossa, como o Magazine, você está atendendo um cliente, então teria que parar a meio-dia e como é que fica? Então, agora eram 2 horas para o almoço, agora passou para 1. Pode ser menos. Quer dizer, por isso que eu não chamo reforma, eu chamo modernização, adequação, né? Flexibilização. Sim. Evidentemente que ainda tem muita coisa para ser feito, mas no horário flexível, contrato intermitente de trabalho, tem uma série de pontos nessa nova lei que permitem à empresa dar um melhor atendimento, ter mais produtividade, porque um dos problemas maiores que nós temos no Brasil é o custo Brasil. É o custo de tudo, né? De contribuições sindicais, contribuições de toda a natureza. E isso foi ajustado agora. Sim. Mas eu diria para você que estamos iniciando um processo de modernização. Isso se aplica também a tanta coisa. Você fala da área trabalhista, na área tributária é um pesadelo, né, para as empresas, cada estado tem uma legislação, etc, etc. Então, nós precisamos de reforma política, reforma trabalhista, reforma tributária, reforma mesmo. O Brasil precisa de uma grande reforma. O Brasil precisa de uma grande reforma. Até o Estado precisa ser reformado. Não pode continuar da forma como está. Então, assim, estamos começando. É um processo, vai chegar as relações entre os empregados e os empregadores também passa a ser muito mais direto, sem a participação excessiva de sindicatos, etc, etc, etc. Então, eu diria para você que a gente avançou, mas ainda não é suficiente para o que nós achamos que deveria ser. Como os países mais avançados, onde você tem um contrato que você negocia direto com a empresa, eu quero trabalhar 30 horas, eu quero trabalhar 40, eu sou estudante, eu não posso me dedicar ao dia todo, eu sou
dona de casa, o dono de casa, eu posso trabalhar no final de semana, eu flexibilizo a relação entre empresa e empregado. Marcelo, estamos chegando ao final do programa, o tempo é bem escasso aqui. Uma última pergunta para a gente finalizar nosso bate-papo. Qual é a sua expectativa para o varejo em 2018? Já estamos próximo aí, um mês e meio para 2018. Positivas, porque as expectativas são positivas porque nós já começamos o processo de melhoria nas vendas, né? Começa a haver um incremento na confiança tanto dos consumidores e, consequentemente, dos empresários. A gente já vê movimentos de aumento de emprego, já estamos no 5º mês que é positivo, ao invés do que vinha acontecendo todos os meses negativo. As condições macroeconômicas estão estabilizadas, né? As empresas de capital aberto começam a fazer os seus aumentos de capital. Enfim, nós sabemos que nós somos ainda um país emergente e que há uma volatilidade muito grande na economia de um país como o Brasil. Mas nós não reconhecemos esse gap que aconteceu em 2015, a gente imaginava que fosse o ano 2015, passou por o ano de 2016, nos surpreendeu muito e ainda atravessamos 2017. Mas já nesse 3º trimestre, há uma perspectiva boa para o último trimestre e todos os economistas, todos os expertos no assunto indicam já um crescimento de 3%, pelo menos, pode ser mais, pode ser menos, de 3% para a economia. Consequentemente, crescimento do PIB, consequentemente, é crescimento. Então, é maior consumo. Veja que nos últimos meses, o que melhorou o PIB foi o aumento no consumo das famílias, né? Então, isso para nós do varejo, você está perguntando o efeito nas empresas de varejo, nós estamos enxergando eu não falo com um otimismo exagerado, mas com um otimismo sim. Claro. As perspectivas para 2018 são positivas e eu espero que a gente venha a ter uma agenda política que nos dê mais confiança para 2019, 2020 e assim por diante, porque esse país merece, 207 milhões de brasileiros merecem. É verdade, é verdade. Marcelo, eu quero te agradecer demais a tua participação, ter aceito o nosso convite, ter nos recebido tão bem aqui na sede da Magazine Luiza em São Paulo e dizer que o espaço está aberto para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Gente, esse foi Marcelo Silva, nós voltamos na próxima semana, mas não esqueça, assista a nossa reapresentação aos sábados, às 8h30 da manhã, na Record News para todo o Brasil, ou acesse o site mercadoeconsumo.com.br. Até a próxima semana. Programa Mercado e Consumo. Oferecimento